Na história de hoje, um discípulo chega para seu mestre e diz que a sua jornada espiritual vai muito bem. Ele consegue pensar em Deus em todos os momentos do seu dia. O mestre então vira para ele e diz: ótimo, agora só falta perdoar os seus inimigos. O discípulo fica meio confuso e fala: mas eu não preciso perdoar eles, eu não tenho ódio dos meus inimigos. O mestre então vira para ele e diz: você tem ódio de Deus? O discípulo obviamente diz que não. Ao contrário. Você acha que Deus tem ódio de Isso. você? É o morro de ódio que ele Por isso que eu penso nele constantemente. Droga. E o mestre então lhe pergunta: você acha que Deus tem ódio de você? O discípulo obviamente diz que não, e o mestre conclui: e mesmo assim, você pede perdão a ele todos os dias. Faça a mesma coisa com seus inimigos, por mais que você não tenha ódio deles, porque pedir perdão é uma forma de purificar o próprio coração. Bonito. Gostei desse final. Ficou bacana, né? Ficou bacana. Não, a passagem é interessante, né? Porque ela parece até às vezes um pouco ambígua. A gente pensa assim, é um discípulo que... Eu acho essa parte, destacar essa parte muito interessante. É um discípulo que ele pensa em Deus a todo momento do seu dia. Ou seja, ele já não é mais um pequeno discípulo, ele já não é mais uma pessoa, alguém que está começando agora o discipulado. Não, ele já consegue fazer com que todo seu dia, toda a sua existência seja uma existência devotada a Deus, seja uma existência voltada para o sagrado, para a divindade. O que naturalmente denota uma certa expansão, né? Uma certa altura espiritual. E mesmo assim, ele precisa perdoar. E é interessante porque quando a gente trabalha a ideia do perdão, e nós temos um vídeo aqui, né, que a gente fala debruça um pouco mais sobre esse tema, mas quando a gente trabalha a ideia do perdão, a gente tem que entender que existem dois processos ali acontecendo. É o processo de quem está pedindo perdão e o processo de quem está perdoando, né? A gente obviamente entende que se há necessidade de um perdão é porque houve uma ofensa, e se houve uma ofensa foi porque houve uma interação e a gente precisa estar interagindo com o outro a todo momento. Então, dentro dessas interações, questões podem acontecer, ofensas podem ser cometidas, feridas podem ser causadas e, naturalmente, o perdão se fará necessário. Quando a gente fala da ideia do perdão por parte daquele que cometeu a ofensa, né, que é o momento onde na história o discípulo pede perdão para Deus, mesmo Deus não tendo se ofendido, é muito importante porque a ideia de pedir perdão já traz um trabalho e uma elevação de caráter muito grande. Por quê? A ideia de pedir perdão traz a ideia de que eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu cometi uma falta. Não importa se foi querendo ou se foi sem querer. Não importa se eu quis ofender ou se eu sem querer ofendi. O importante é que eu reconheci a minha falta, eu fui humilde, eu me coloquei no meu lugar, eu fiz aquilo que me cabia e eu fui até a pessoa e eu pedi perdão. É óbvio que simplesmente pedir perdão da boca para fora não soluciona nada. O perdão ele tem que ser uma ação, onde eu falo, mas eu também ajo. De que forma? Mudando a minha conduta. Mesmo que não seja com aquela pessoa, porque talvez eu não tenha mais a oportunidade de interagir com aquela pessoa depois desse momento, mas eu não vou cometer aquela falha novamente com o outro. Ou seja, eu realmente me arrependi de verdade daquilo que eu fiz, eu pedi perdão para aquela pessoa que foi o alvo da minha ação e eu alterei a minha conduta de maneira a não errar mais naquele assunto específico. Exatamente, e aí esse passo a passo, digamos assim, também serve para quem recebe o pedido de perdão. A pessoa, primeiro, precisa lidar com a raiva ou com o ódio, como o próprio discípulo mostra. Esse é o primeiro passo, mas mesmo que você não tenha esse ódio, outras coisas precisam se modificar. Às vezes algo na sua conduta em relação àquela pessoa, seja para que vocês tenham uma convivência melhor ou para que vocês não convivam mais, como o Patrick bem disse no exemplo, alguma mágoa que você porventura possa carregar depois dessa situação. Mas tem ainda um outro aspecto que é muito importante. A gente falou que o perdão é um processo de libertação, e essa libertação serve para as duas partes, para as duas pessoas ou para quem estiver envolvido naquela situação. Para aquele que recebe o perdão,
é importante enxergar todo esse trabalho que o Patrick comentou, que a pessoa que errou fez. Então ela teve que lidar com tudo aquilo, ela teve que ser mais humilde para se colocar naquela situação. Então é importante que nós enxerguemos isso e libertemos essa pessoa, dando o nosso perdão. É óbvio que esse perdão tem que ser sincero, não basta simplesmente falar que você perdoa. Você também precisa passar por um processo de mergulho dentro de si, de entendimento de tudo aquilo, para que você consiga se desvincular dessas coisas negativas ligadas ao que aconteceu entre vocês dois e para que você possa também libertar essa pessoa. Mais uma vez, isso não significa fraqueza, isso não significa que você está sendo bobo, que você está sendo passado para trás. Muito pelo contrário, significa que você conseguiu se elevar, conseguiu acessar a sua parcela divina e vivenciar Deus naquele momento, como o discípulo traz. E a partir dali, tomar a melhor decisão para os dois lados, para que seja mais saudável, como eu disse, para a convivência de vocês ou para a convivência com outras pessoas também. Muitas vezes a gente pode pensar que o perdão, ele basta dentro de nós. E isso é um erro muito grande, porque de fato, quando aquele que vai perdoar, ele também tem uma bivalência ali. Existe o perdão interno e o perdão externo. Muitas vezes o perdão interno já foi feito. Muitas vezes alguém me fez uma ofensa e eu perdoei essa pessoa, ou eu nem me ofendi, mas mesmo que eu tenha me ofendido, eu já perdoei essa pessoa nem veio pedir nada. Mas quando ela vem pedir o perdão, é importante que eu dê esse perdão externo, mesmo que o perdão interno já tenha sido algo resolvido. Eu já perdoei aquela pessoa, mas mesmo assim eu dou o perdão, porque esse perdão é importante para ela, é um reconhecimento, como o João disse, do esforço dela, da atitude positiva dela, é um reforço dessa atitude positiva dela, para mostrar para ela, olha, você cometeu um erro, mas você está se redimindo aqui, porque você veio, você reconheceu, e isso vai gerar consequências positivas para você, e eu te dou o perdão. Ou seja, esse laço que a gente, de uma certa forma, desenvolveu negativo, né, esse laço que surgiu de uma interação não positiva, ele se desfez. Agora a gente pode criar um laço novo ou não criar laço nenhum, mas essa coisa que prendia um ao outro, ela já não existe mais e você está livre para viver a sua vida de uma forma mais harmônica. E por hoje essa é a nossa reflexão. Até a próxima. Tchau, tchau.